Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Eu estou começando no fundo musical com essa canção que fez muito sucesso nos anos 70 e 80 e que em várias discotecas tocavam, né? Boney M, nome do conjunto, Boney M. Inclusive eles cantavam seminus, né? E nós dançávamos, cantávamos e não tinha noção da letra dessa música, né? Essa canção, a letra dela nada mais é do que Salmo 137. É uma canção muito triste. E o porquê eu quero começar falando a respeito dessa canção? Nietzsche, tá, que foi um filósofo muito consagrado pelos comunistas, ele foi um filósofo que fez as pessoas pensarem na problemática da mentira com maior substrato e senso de crítico. Para ele, assim como a verdade, a mentira nada mais é do que uma construção social, sendo relativizada seu sentido a depender do contexto no qual ela se insere. O que eu quero dizer com isso? A frase, a voz do povo é a voz de Deus, é justamente o que Nietzsche falava. Por quê? Se você contar uma mentira várias vezes, ela acaba se tornando verdade. E se você disser da verdade várias vezes, ela acaba sendo relativizada. Então, quando Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade, ele já estava profetizando Nietzsche, ou Nietzsche, né? Se baseou nele, né? O que é a verdade? A verdade é aquilo que eu conto, é aquilo que eu faço que as pessoas entendam. E eu quero tão somente ler para vocês Salmo 137 para ver como que é triste essa canção. Sentados junto aos rios da Babilônia, chorávamos, lembrando de Jerusalém. Pendurávamos os nossos instrumentos musicais, as harpas e as liras, nos galhos dos salgueiros. E para aumentar nossa dor, os babilônios pediam para cantarmos as canções alegres que faziam parte do culto em Jerusalém. Mas como? Como cantar os hinos dedicados ao Senhor nessa terra estranha, onde os homens nos maltratam e castigam? Se me esquecer de Jerusalém, quero que minha mão direita fique seca e incapaz de tocar a harpa. Se não preferir Jerusalém e tudo o que mais me alegra, quero que minha língua fique presa e nunca mais eu possa cantar. Ó Senhor, não deixes passar sem castigo a maldade dos edomitas que atacaram Jerusalém depois que a cidade foi destruída pelos exércitos babilônios, dizendo: vamos arrasar tudo o que sobrou. E você, Babilônia, será completamente destruída. Bendita seja o homem que vingar as horríveis maldades que você cometeu contra Israel. Bendito seja o homem que atacar as pequenas cidades em volta de Babilônia e destruir todas elas. Amados, se é uma das coisas mais terríveis que tem, é nós cairmos nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz: ai do homem que cair nas mãos do Deus vivo. Deus deu várias oportunidades para Israel para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados. E dizia, Deus já predisse, desde quando eles haviam saído do Egito: olha, se vocês não obedecerem às minhas leis, um povo vai vir dentro de vocês, vão atacar, arrasar as vossas cidades e levar vossas esposas e vossos filhos cativos, tomar as vossas esposas e matar os vossos filhos, se vocês não me obedecerem. Aí nós pulamos para nossa época, não mudou nada, meus amados irmãos. Deus, ele nos promete uma vida de prosperidade, uma vida de prosperidade não somente na questão, ou não na questão financeira, mas prosperidade de você ter suprido todas as nossas necessidades se nós obedecermos a Deus, nesse sentido. Mas o homem, ele se esquece de Deus, ele pega o que Deus dá, ou seja, ele pega o dinheiro que Deus dá, porque todo o dinheiro, que se você for colocar, for sincero com você, quem te dá saúde é Deus.
Quem te dá vida é Deus. Quem consegue o favor do homem para que ele possa te pegar como um profissional daquilo que está precisando é Deus. Então tudo que nós recebemos é de Deus, a vida. Quando nós abrimos nossos olhos, foi Deus que te deu a vida. O homem pega tudo isso para usar em benefício próprio. Ele não quer saber de Deus, não quer saber de obedecer às leis de Deus e não quer saber de glorificar ou agradecer a Deus que tudo que ele tem veio de Deus. Ele pega esse dinheiro, essa saúde, essa predisposição e usa nas coisas erradas, com prostituição, com mentira, com roubos, e em cima do seu próximo, se fazendo melhor que o seu próximo. É muito interessante perceber que o homem foi dominado pelo seu próprio egoísmo desde as suas raízes. Quando Deus criou Adão e Eva tão somente deveria glorificar a Deus, sendo que ele não tinha nem notícia do mal. Deus separou o homem numa distância muito grande o que era mal, numa fruta, a fruta do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, querendo ser como Deus ou mais que Deus, ele transpôs essa linha divisória do bem e do mal. Por quê? O homem não se contentou ser igual a Deus. Então o homem usa todas as obras, os dons, a graça que Deus dá para benefício próprio. Senão nós vejamos mais um exemplo disso. Quem conhece Karl Marx? Karl Marx, o pai da sociologia, o pai também, eu digo, do comunismo. Lógico que Lenin protagonizou sendo o pai do comunismo, mas todas as ideias dele adveio de Marx. E olha o que Karl Marx disse: o caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. Opa, mas Karl Marx ele era sociólogo e comunista, ele não acreditava em Deus. E aí? Aí dá um nó na nossa mente, né? Há tempo atrás, nós protagonizamos, né, uma cena aqui no Brasil, aonde quando o presidente quando um dos candidatos para presidente, ele e a sua vice-presidente, né, eles foram numa missa católica, eles são comunistas. A pessoa chegou para ele: olha, você não vai mais na missa não? Ele não soube o que falar. Por quê? Porque o comunismo, os socialistas, os ateus, eles pegam o que é de Deus e usam em benefício próprio. Essa frase de Karl Marx diz claramente que ele sim, ele acreditava em Deus, mas a sua propaganda, os seus filhos, a sua posteridade tinha que seguir uma outra direção. E nós estamos num mundo tão único, num pensamento tão único, meus amados irmãos, que nós estamos confluindo, nós estamos entrando numa mesma estrada. Eu vou dar alguns segmentos históricos. O comunismo, ele ia dominar toda a terra, mas o comunismo disfarçado em democracia, que introduziu o capitalismo, primeiro eles precisavam gozar dos benefícios do capitalismo para depois implantar o comunismo, e foi exatamente o que eles fizeram. Nós podemos ver isso na maior nação dominadora do mundo, que é os Estados Unidos. É um país capitalista, é um país, entre parênteses, democrático, mas que tem sido tomado pelo socialismo. O socialismo onde eu mando e vocês fazem. O socialismo onde eu domino o mundo todo. E aonde eu não consigo dominar, eu faço guerra, como está acontecendo hoje, ou a tentativa que está acontecendo hoje na China e na Rússia. Eles não estão conseguindo entrar nesses dois países, e olha que também teoricamente são dois países comunistas. Olha que coisa, muito interessante isso. Por quê? Porque acima do comunismo,
acima do capitalismo, acima do socialismo, existe algo chamado globalismo. São os globalistas que dominam todo o mundo e eles precisam implantar as suas agendas, independentemente de bandeira ideológica ou bandeira social. Eles precisam implantar as suas agendas. E qual que é essa agenda? Amados, se nós voltarmos na história, o mundo que dominou toda a história foi o mundo babilônico. Babilônico não de Babilônia, mas da religião pagã. A religião que adorava o sol, a religião que adorava a lua, a religião que se negou a adorar a Deus. Ela foi estabelecida, sim, na rebeldia de Adão e Eva, logo em seguida no assassinato de Caim com o seu irmão Abel, e mais ainda ela foi estabelecida como religião através de Nimrod, na construção da Torre de Babel. E ali adveio os faraós dos Egitos, aonde eles estabeleceram, aonde eles fincaram, aonde eles abriram realmente toda a adoração satânica, toda a adoração oculta. Foi um povo mais tão demoníaco, tão envolvido em ocultismo, que Deus destruiu aquela nação. Foi a nação que desafiou Deus. A feitiçaria, o satanismo era tão profundo lá que eles desafiaram Deus. Quando Moisés, através do seu irmão Arão, Deus mandou que ele jogasse a vara dele no chão e transformasse essa vara numa serpente, eles imitaram Deus. Quando Moisés tocou, através do seu irmão, o rio Nilo e transformando em sangue, eles imitaram Deus. As rãs eles imitaram. Então o satanismo, o ocultismo era tão terrível que eles chegaram a imitar a Deus até um certo momento. E eles, qual que era a forma de governo deles? Eram eles como deuses supremos e adorados, e todo o povo os serviam em questão de obediência e em questão de dependência. Eles querem estabelecer exatamente isso novamente, meus amados. Agora, dia 3 de abril, aonde foi comemorada a Semana Santa, aconteceu um ritual na frente, à vista de todo mundo, que foi os desfiles das múmias. Ali não foi tão somente um transporte das múmias de Luxor, né? da cidade de Luxor, para esse novo museu que eles abriram, o Museu de Cairo. Não, ali foi um ritual a céu aberto que o mundo todo presenciou. Qual que é a mensagem desses ocultistas, desses globalistas, desses homens que dominam o mundo através de lockdown, através de renda básica, através do que, se você fizer o que eu mando, você vai ter o que eu dou para você? A mensagem foi justamente essa. Nós voltamos. Amados, nós estamos vivendo um momento de maior negritude da terra. Tanto que esse vídeo, eu coloquei o nome desse vídeo, Luz, Trevas, Luz, Escuridão, Santidade e Pecado, a inversão da justiça. Quero ler para vocês também o livro de 1 João, capítulo 1. Quero ler todos os versículos, que diz assim: Cristo estava vivo quando o mundo começou. Entretanto, eu mesmo vi com os meus próprios olhos e ouvi falar. João dizendo, né? Eu toquei nele com as minhas próprias mãos. Ele é a mensagem da vida enviada por Deus. Este que é a vida que vem de Deus foi revelado a nós e nós asseguramos que o vimos. Eu estou falando de Cristo, aquele que é a vida eterna. Ele estava com o Pai e depois foi revelado a nós. Eu repito que lhe estamos falando a respeito do que realmente nós vimos e ouvimos, a fim de que vocês possam participar da comunhão e das alegrias que nós temos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho.
E se fizermos como eu digo nesta carta, então vocês também ficarão cheios de alegria e nós igualmente. Esta é a mensagem que Deus nos deu para transmiti-la a vocês, que Deus é luz e que nele não há escuridão alguma. Portanto, se dissermos que somos amigos dele e continuarmos a viver na escuridão espiritual e no pecado, estamos mentindo. Mas se estivermos vivendo na luz da presença de Deus, tal como Cristo, então temos a alegria e uma comunhão maravilhosa um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados a Ele, podemos confiar que Ele nos perdoa e nos purifica de todo erro. E é perfeitamente correto Deus fazer isso por nós, porque Cristo morreu para levar os nossos pecados. Se alegrarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamamos Deus de mentiroso, pois Ele diz que pecamos. Amados, hoje nós estamos vivendo um momento de trevas tão grande que nós não sabemos mais diferenciar o certo do errado e o errado do certo. Essa semana mesmo aqui no Brasil aconteceu uma coisa terrível. Eles inocentaram um bandido que foi provado em primeira, segunda e terceira instância e no Supremo Tribunal Federal que ele roubou. Eles inocentaram este homem de todos os seus delitos, de todos os seus roubos, de todas as suas acusações. E por incrível que pareça, eles vão começar a condenar um homem que não tem nenhum crime. Eles abriram uma CPI para esse homem. Também deste mesmo homem que foi condenado em primeira, segunda e terceira instância, ele foi inocentado e o seu juiz, o juiz que começou todo o processo, ele está sendo acusado de crime. Olha que inversão, meus amados. Isso é algo realmente que dói no coração de quem conhece um pouquinho de lei. Eu posso dizer isso, estudei para isso, sou advogado. Como dói essas inversões, basta as pessoas pesquisarem, não precisa acreditar no Celso, ou mesmo no que a mídia diz, ou o que a direita diz, ou o que a esquerda diz. Vão atrás de materialidade para vocês verem como está acontecendo essa inversão no Brasil e no mundo todo. Existe uma frase emblemática que eles atribuem a Lenin, mas não é, essa frase não é de Lenin. Ela diz assim: acuse-o do que você é. Eu vou pegar essa frase bem direitinha para vocês entenderem. Ela diz assim: acuse do que você faz e minta a respeito até que as pessoas acreditem que essa sua mentira é verdade. Diz assim: acuse os adversários do que você faz e chama-os do que você é. Essa é a verdadeira frase: acuse os adversários do que você faz e chama do que você é. Ou seja, é exatamente a inversão da verdade, a verdade se tornando mentira e a mentira se tornando verdade. Amados, se nós soubéssemos o que está para acontecer, nós cairíamos de joelhos aos pés do Senhor e nos arrependeríamos. O mundo está sendo levado a uma miséria, a uma fome, a uma falta de emprego, de dinheiro, de comida. E ninguém está percebendo isso. Hoje na Europa, um dos países mais ricos, Itália, Espanha, França e muitos lugares, eles estão fazendo fila para pegar o que comer porque eles não têm dinheiro para comprar. Nos Estados Unidos, em vários estados, eles estão fazendo fila para pegar o que comer porque não tem mais alimento. Por quê? Porque a intenção dos globalistas é acabar com a pequena renda, acabar com a renda informal para que eles possam controlar você, eles possam te dar uma renda básica para você tão somente sobreviver. Comprar um pãozinho para você, para sua família, e se você não obedecê-los, nem isso você vai ter. E hoje o Deus medicina, o Deus ciência, está sobrepujando Deus, da vez de nós corrermos aos pés do Senhor, pedirmos a nossa cura,
clamar a nossa cura, buscar essa cura de Deus, nós estamos indo no Deus medicina, no Deus ciência e aplicando anticorpos, aplicando o próprio vírus dentro de nós, acreditando que nós vamos estar isentos, imunes a essa doença que está aí. Que loucura é essa, meus amados? Nós estamos virando a cara para Deus e acreditando na ciência. Daí as pessoas podem me dizer, mas Deus deixou a ciência. Aonde está isso que Deus deixou a ciência, meus amados? Deus tão somente diz, se vocês me obedecerem, se vocês não pecarem, se vocês andarem no meu caminho, se vocês obedecerem todos os meus mandamentos, vocês não terão falta de alimento, vocês não serão acometidos por doença, praga nenhuma chegará à vossa casa, seus filhos crescerão muito bem saudáveis, a sua geração ela será protegida por mim. Está lá em Deuteronômios 28, meus amados, bênçãos e maldição de Deus. Não disse nós formos através da medicina que Deus nos deixou, doença nenhuma chegará à nossa casa, não. Se trata tão somente de bênção e maldição. Existe uma frase que um pregador puritano deixou, Leonard Ravenhill. Ele disse assim: você pode ter todas as doutrinas colocadas de forma correta e mesmo assim ainda não possuir a presença de Deus. Novamente vou dizer para que vocês possam entender. Você pode ter todas as doutrinas colocadas de forma correta e mesmo assim ainda não possuir a presença de Deus. Amados, isso é tão triste. Existe o efeito Dunning-Kruger. Qual que é esse efeito? É superestimar nossa capacidade. A dupla maldição desse efeito é o nível baixo de incompetência que impede de perceber quão pouco nós sabemos. Falta de consciência das nossas reais capacidades. Nós nos superestimamos, ou seja, nós dirigimos melhor que alguém, nós conhecemos melhor que alguém, nós somos santos melhor que alguém, a nossa religião é melhor que a outra. Isso é efeito Dunning-Kruger, meus amados. Qual que é a característica de Cristo? É obediência, novamente, Deuteronômio 28, bênção e maldição. E o que nós temos que demonstrar para o mundo? Amor e humildade. O amor vai fazer você amar todas as pessoas de uma maneira igual, da mesma forma que você ama os seus filhos e cônjuges e parentes, você vai amar as pessoas. E humildade, e não se achar melhor ou ter melhor coisa que as pessoas. É isso que poderia a obediência a Deus, nós sermos sarados dos nossos pecados e Deus curar as nossas feridas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu sararei, eu restabelecerei, eu abençoarei, mas nós temos que obedecer. Essa é a falta que está tendo na terra. Que Deus possa nos abençoar no poderoso nome de Jesus. Nunca se esqueça, meus amados irmãos, o maior inimigo nosso, do homem, é a nossa própria mente. O maior inimigo é nossa mente, que cria o que não existe, e o mais sensível de todos é o nosso coração, que mesmo sabendo que é criação da nossa mente, ainda nós acreditamos nisso. Que nós não superestimamos nunca a nossa capacidade ou o que nós somos, mas que nós possamos preservar ou pedir para que o Espírito Santo faça fluir e brotar em nós a própria humildade, a própria semente, a própria vida de Cristo em nós, no poderoso nome de Jesus. Amém.